Bem, vocês vão ver nessa imagem alguns detalhes sobre esse assunto, tá? Lado esquerdo, parte de cima. Isso é indiano, tá? O conceito é o mesmo. A pessoa mergulha na água e ela consegue purificação espiritual, tá? Isso é um homem chamado, entre aspas, né? Um dos homens santos, dos muitos homens santos da Índia, tá? E ele está se purificando num grande lago que eles dizem que a água é sagrada, tá? Lado direito, parte de cima, todo mundo conhece. É o batismo de bebês, muito comum na igreja romana. Isso não é imersão. E um outro detalhe também, para quem acha que a criança está pura e vai para o céu, a escritura em momento nenhum diz que é assim que funciona. O bebê está protegido pela inocência dele. Ele não tem noção do certo e do errado. Ele só começa a ter o pecado só faz parte da vida da criança a partir do momento que ela adquire consciência. A partir do momento que a criança sabe a diferença entre o certo e o errado e ela escolhe fazer o errado. Tá? Enquanto isso, ela é protegida pela inocência. Tá? Lado direito, parte de baixo, eu coloquei uma imagem que eu tirei de um site de bruxaria, né? Onde é apresentado o conceito de fontes sagradas, antigo e comum em todos os países pagãos. Tá? A antiga Bretanha, atual Grã-Bretanha, né? Ela tinha esse conceito em cada pedacinho de terra dela também. Tá? E isso foi adotado pelas igrejas também, esse conceito. Tá? Lado esquerdo, parte de baixo, indiano também, águas sagradas. A mesma ideia ao redor do mundo. Lado esquerdo, que parece ali que está com uma vara de condão ali, né? É um padre, é um sacerdote católico. Tá? Fazendo, como é que eu vou dizer? Como o batismo que eles entendem como sendo batismo, né? É um batismo por aspersão, né? Quer dizer, você joga gotas, né? Na pessoa ou na criança, né? Então ali ele estava pegando um chumaço, né? E jogando na multidão, né? Batizando todo mundo de uma vez, porque dá muito trabalho pegar um por um. Vamos continuar aqui. Vamos entender um pouco da história do tanque de Siloé. Para quem não sabe, o judeu, eu vou entrar em mais detalhes nessa passagem, vocês vão poder entender isso melhor. A passagem do tanque de Siloé, como é que ela está escrita, né? Ela diz que em algumas Bíblias, né? Em algumas traduções tendenciosas, ela diz que o anjo descia, mexia nas águas e as pessoas ficavam curadas. É o que diz em algumas traduções. Outras traduções não tem esse detalhe de falar que o anjo descia e mexia nas águas. Por um motivo simples, e eu vou provar. Não, eu não vou precisar provar. Eu vou mostrar para vocês o caminho e vocês depois vão correr atrás de saber. Esse pedaço da passagem não existe. Tá? Eu vou mostrar para vocês. Reservatório de Siloé ou piscina de Siloé, chamada em hebraico Shiloah, acho que é assim que se pronuncia. É um marco situado na parte inferior da inclinação sul de Ofel. Ofel é uma área, né, que eles chamaram de Ofel, né, lá na parte de Jerusalém. Né? O local que fazia parte da antiga cidade, né, a oeste do Vale de Cédron e da antiga cidade de Davi, agora ao sudeste, parte externa das paredes da antiga cidade. Tanque de Siloé está lá até hoje, tá? Para aqueles ateus que gostam de dizer que a Bíblia é mentira, né? É só pegar um avião e ir lá. O tanque de Siloé está lá até hoje, tá? Para quem quiser ver. É um achado arqueológico, é um ponto turístico, tá? O reservatório era um receptáculo para as águas da fonte de Gion, que eram levadas para lá por 2 aquedutos. O canal da Idade do Bronze, descoberto em 1867 por Charles Warren, acho que é assim que se pronuncia.
Um canal de água no fundo da caverna num corte reto de uns 20 metros que era coberto com lajes de rocha, datado da Idade do Bronze. E o túnel de Ezequias, praticamente descoberto junto, tá? Um túnel construído na rocha do tempo do reinado do próprio rei, tá? Mais ou menos datado 700 anos antes, tá? Vou mostrar para vocês uma foto do local. Essa foto, obviamente, não é minha. Eu peguei de pessoas que viajaram para lá, tá? Uma foto batida de longe. Esse local tinha água. Hoje a água passa mais por baixo ali, não dá para ver essa água passando por cima, é mais por baixo, tá? Vamos ler um pouquinho da passagem do livro de João, capítulo 5. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos. Esperavam o movimento das águas. Versículo 4. Porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque depois disso sarava de qualquer doença. E entre eles havia um homem que era doente fazia 38 anos. Isso é a tradução mais comum da grande maioria das Bíblias hoje espalhadas pelo Brasil. Eu peguei da mais comum possível, tá? Vamos agora pegar uma tradução melhorzinha, tá? Não estou dizendo que essa tradução é de uma Bíblia 100% correta, tá? Eu estou dizendo que eu estou pegando a melhor tradução que eu encontrei, tá? Em Jerusalém, perto do portão das ovelhas, existia um tanque chamado em aramaico Betsata, no qual fica uma grande multidão de inválidos, cegos, mancos e paralíticos. Um dos que estavam ali era doente, fazia 38 anos. Quem quiser pesquisar depois, esse versículo 4, ele não existe. Foi colocado aí. Alguém acrescentou. Tá? Quem acrescentou? Não sei. As traduções hoje estão nas mãos deles. Tá? Eles fazem o que eles querem. Mudam o que querem. Tá? Alguns manuscritos contêm o versículo 3 e 4. Essa tradução não contém. Alguém gostaria de falar? Eu vi que alguém abriu o microfone. Não? Ok, vamos continuar. Essa tradução, que é a mais correta, que não tem o versículo 4, se vocês observarem outros livros de estudos, muitos vão dizer que esse versículo 4 não era para estar lá, comentando sobre o anjo que descia. Tá? Então, o que acontece? Quando você comenta que um anjo descia e mexia a água, você está sugerindo na cabeça do leitor que a água se tornava sagrada, o que não é real. Tá? Se fosse um anjo que descia naquele tanque, aí vem a pergunta, por que Cristo curaria aquela pessoa, se o que estava acontecendo ali era uma coisa de Deus? Alguma coisa não bate. É algo para se pensar, tá? Especialistas ocidentais em religiões do Oriente Médio acreditam que a Pérsia antiga foi a origem das crenças dos Yazidis. Bem, depois eu explico quem eram os Yazidis. Era uma ordem ocultista, eu detalho mais depois. Porque as práticas e doutrinas da seita possuíam elementos do zoroatrismo. Só um detalhe, Yazid é do Oriente Médio, tá? Eles também conservaram ou adotaram práticas que antecedem ao islamismo, como a adoração do sol e da lua, a reverência de poços sagrados e a santidade de pedras e árvores. Eles acreditam que a água de um poço sagrado tem poderes mágicos de cura e purificação. Árvores e pedras também eram consultadas como oráculos, pois eles acreditavam que espíritos habitavam nelas. Tirei isso de um livro, deixei do lado esquerdo para quem depois quiser consultar mais detalhes sobre esse livro. Tá? Cuidado com algumas leituras. Não recomendo que vocês tenham acesso ou corram atrás de muitas leituras desse tipo. Mistura muita verdade com mentira, tá? Contar para vocês um pouquinho dos Yazidis. O escritor William Dalrymple os descreveu como uma religião rara
e esotérica, provavelmente uma ramificação de alguma seita herética, cristã, gnóstica ou muçulmana. Os Yazidis ganharam consistência social e religiosa como um grupo organizado e estruturado a partir do século XII, sob a direção e controle do Sheikh Abid Ben Muzaffir, um famoso mestre sufi.